Obrigado, secretário. Talvez seja uma das áreas mais difíceis na gestão do SUS, né? Porque, além da coisa da incorporação tecnológica, tem a judicialização, né? Tem a pressão do Poder Judiciário. A gente tem bastante tempo para fazer um debate, perguntas. A gente pode seguir, como a gente fez nas outras sessões, 2, 3 perguntas, volta para a mesa. Então, já tem um inscrito. Então, por favor, você fala o nome e instituição. Boa tarde, eu sou a Nira. Achei bem interessante esse novo modelo, né? Mas assim provavelmente vai ter um tempo, né, até ser implementado, né? Já está em implementação. Já está. A portaria já foi publicada. É importante a sua pergunta. A portaria foi publicada em junho desse ano e nós já estamos na fase de aquisição do medicamento e todos os centros estão preparados. A gente roda esse ano esse primeiro modelo de compartilhamento de risco. Ah, legal. Então, eu queria fazer uma pergunta assim, em cima disso. Os medicamentos ou as terapias que já foram incorporadas pela outra forma, né, com o Conitec, porque já tem vários, né, que desde o ano passado que não foram incorporados, como estão sendo vistos? Assim? Eu pergunto até porque eu estou trabalhando com uma associação ligada à epilepsia, né, que é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma das prioridades, porque é uma doença crônica, né, que afeta 2% da população brasileira. Tem alguns medicamentos, terapias, que não foram, quer dizer, que foram incorporados, mas não foram disponibilizados. E tem casos que é a única forma, assim, que para pacientes que não podem ser tratados com nenhum medicamento e para quem a cirurgia não é recomendada. Então, como vocês estão vendo isso? Se vocês estão assim vendo a prioridade, como vocês vão analisar cada doença, caso a caso, assim, só para saber, porque tem milhares de pacientes esperando, né, que estavam super ansiosos. Então, só para poder dar um recado assim para eles quando se espera que seja disponibilizado. Obrigado. Tem o André e o Fausto. Olha, parabéns. Eu acho que a mesa foi muito boa, as colocações foram bastante complementares, mas tem um tema que eu gostaria, talvez, de explicar um pouco mais, talvez nas propostas do Ministério. Não sei se o César está um pouco por dentro, ou, eventualmente, o Erno poderia falar alguma coisa, que é em relação à política de informatização, né? Porque, basicamente, na atenção primária, a gente viu que tem muita coisa avançando na área de informatização, mas tem todo o tema específico do DataSUS, porque o DataSUS é uma instituição que não tem interoperabilidade de dados, o modelo é um modelo ainda dos anos 70, ela sequer foi atualizada nos últimos anos, e ela está totalmente contra a linha, né, de trabalho dos movimentos de informatização dos sistemas de saúde mundiais que trabalham hoje em dia com Electronic Medical Records, com todo o processo de base para isso. Então, essa é uma questão, não sei se o César poderia falar um pouco sobre isso também. Querem tocar nessas duas perguntas, depois eu acrescento a minha? Como é que você quer fazer? Acho que dá para mais uma. Né? A não ser que seja muito diferente. Não é muito diferente, não. Mas, como eu me esqueci qual era, eu passei. Então vamos passar para Você me dá 2 minutos para a amnésia suprir. A tua pergunta sobre a epilepsia, primeiro, esses modelos de compartilhamento de risco, eles não são uma panaceia. Nós precisamos identificar realmente condições onde haja um desfecho, um resultado clínico mais facilmente mensurável, que permita essa documentação, em intervalos menores, 2, 3 anos. Exemplo, se eu fosse pegar uma doença crônica como diabetes e fazer um acordo de compartilhamento de risco, onde desfechos vão acontecer daqui a 15, 20 anos, a gente não consegue nessa mesma lógica. É importante a gente identificar o tipo da doença, que tecnologia que é proposta, qual é o desfecho. Em relação à epilepsia, existem hoje, no pipeline da própria avaliação de incorporação, algumas alternativas. A gente sabe até uma que para um segmento específico com epilepsia, que está sendo motivo de muita discussão na mídia atualmente, mas que o Ministério está acompanhando, porque, especificamente, nós temos que esperar esse rito. Tem que ter o registro na Anvisa para algumas condições, para depois passar. O que nós queremos é aproximar isso no momento em que já há uma expectativa de registro do medicamento, que o Ministério da Saúde já tenha todas as ferramentas necessárias para tomar a sua decisão e poder avançar. Então, nós
tá no mapa, em termos de necessidades, essas condições, porque, conforme até a sua fala, é sabidamente uma necessidade, muitas vezes uma necessidade não atendida em alguns subgrupos específicos. Esse é um ponto importante. Muitas vezes nós fazemos a incorporação, mas para subgrupos específicos onde o ganho realmente é maior, e aí a relação econômica e o resultado ele é mais favorável. Quer passar para o... André, o meu conhecimento do DataSUS e das informações, elas são relativamente limitados, né? Então, eu até depois queria escutar, talvez, você, Denizar, talvez o Erno, mas o pouco que a gente entende e tem visto na prática é que toda vez que você quer utilizar os dados que estão existentes, eles estão soltos, estão totalmente isolados. É muito difícil esse processo de integração. E a discussão que se tem, por exemplo, coisas que, às vezes, se desenvolve uma ação que não está vinculada. O SUS, por exemplo, ele não tá amarrado com o DataSUS, é uma outra tecnologia que depois evoluiu-se uma tecnologia, e a tecnologia atual ela não se conversa com a antiga. Eu acho que a grande discussão que tem que ser feita, acho que isso, obviamente, tem que ser feito dentro das políticas e das estratégias do Ministério, por que se preocupar, que é a provocação que a gente já escutou várias vezes, por que se preocupar com o desenvolvimento lá na ponta de um prontuário eletrônico, botar toda uma fábrica de software? Eu sei que isso foi feito, por exemplo, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né, para desenvolver um software de prontuário eletrônico de atenção primária para o SUS. Você tem tantas estruturas competentes já se fazendo assim, né? Por que não se pensar numa estrutura de barramento dessas informações, em ter condições de conjunto mínimo de dados que vão vir de diversas áreas, demandar as ações dos municípios e estados para que passem as informações para essa condição, para que eu aqui, como Estado, gerencie essa informação de uma forma... Eu acho que o ganho de eficiência de gestão, na minha visão, é muito maior, que é o que a gente tem recomendado muito. Quer dizer, não se preocupar com o detalhe de implantação do prontuário eletrônico no interior do interior, né? Se preocupar com a informação gerada e dar o recurso para que os municípios realmente busquem as melhores tecnologias para que isso seja feito, né? Essa é mais a sugestão, e, obviamente, a questão da interoperabilidade é algo que é básica e necessária para que a gente consiga medir alguma coisa. Então, aí, Erno, acho que você deve ter com certeza, mais experiência. André, eu comentei brevemente amanhã, mas eu falei demais já, então talvez tenha passado quando todos estavam cansados já. Acho que a gente tem uma gestão no Ministério que vai muito na linha de uma democracia liberal, né? A gente quer fomentar que a sociedade se organize de maneira mais autônoma, mas o Estado tem uma responsabilidade de prover alguns serviços, principalmente para aqueles estratos da sociedade que não conseguem se organizar para comprar o serviço. Do ponto de vista de um cliente que a gente tem no Ministério da Saúde, que são os municípios, a gente tem 5.570 municípios no Brasil e a gente tem 15% da população brasileira distribuída em 65% dos municípios. Então, a gente tem 65% dos municípios com população inferior a 20 mil habitantes, com uma capacidade de gestão, muitas vezes incapaz de conseguir fazer um processo licitatório para adquirir um software, por exemplo. Esse é um problema, César, entende? Não tem como a gente ser completamente liberal na questão da informatização, porque, principalmente nos rincões mais isolados, que são os mesmos que esse novo programa de provimento é dirigido, a gente tem uma certa limitação de gestão, em que a gente tem que ser um pouco mais provedor do que a gente, talvez, gostaria de ser, né? Um pouco mais paternalista. Eu não gosto muito disso, mas é o que temos, e é o que temos que fazer para resolver o problema do país. Qual é a lógica que o DataSUS incorporou na nossa gestão? É a lógica que o César acabou de falar. A gente tem um barramento, a gente está construindo agora num projeto piloto que no ano que vem se torna exponencial para todos, de integrar principalmente as informações que já estão disponíveis e que têm alguma qualidade. Porque não adianta a gente juntar a informação que não tem qualidade. E eu disse de manhã que a gente tem um problema de qualidade de dados dentro do Ministério. Então, a gente tem boa qualidade em alguns dados. Quais são eles? Dados muito administrativos. A IH é um dado com alguma qualidade que vira alguma informação clínica, porque diz o nome do paciente, o hospital, o nome do médico responsável, o CID principal e os secundários da internação, o tempo da internação, o custo da internação. E os procedimentos que foram realizados. Tem procedimento cirúrgico e tal. Não descreve nada. Mas diz isso. Para mim, que sou médico de posto de saúde, é legal saber que o André Médici, quando internou, fez a cirurgia que ele não sabe me dizer o nome que ele fez e tem um corte no abdômen. E quantos órgãos tem no abdômen para eu saber o que foi feito, né?
Além disso, as imunizações, e a gente está melhorando bastante a questão do SI-PNI, ele está completamente integrado ao ESUS da atenção básica, esse feito lá em Santa Catarina. Então, agora tu usa o ESUS para alimentar as vacinas, não precisa usar o SI-PNI, ele vai ser mais divulgado dentro das unidades. A gente está trabalhando na questão dos medicamentos, que é mais complexa. O Horus, que é o sistema que a gente tem diversos problemas, mas a gente vai dar um jeito de ter o web service dele, porque tudo vai funcionar dessa forma. E a gente vai ter do próprio ESUS, que não é só o ESUS, porque o ESUS já funciona assim. Ele tem o web service dele, em que metade das 26 mil unidades hoje de saúde da família que estão informatizadas, metade usa o ESUS, metade usa um software que o cara criou, de prateleira. Não interessa de onde ele veio, está lá. E a gente criou o padrão. Então, o nosso esforço é todo exatamente o que o César disse. O Jackson e a equipe do DataSUS estão criando os padrões, primeiro dos dados mais simples. E a gente não vai fazer todo o CMD. O nome do CMD é Conjunto Mínimo de Dados. Ele tem mais de 1000 variáveis. Se isso é mínimo, eu sou o máximo, entendeu? Então, a gente está fazendo o conjunto mínimo de dados do conjunto mínimo de dados, né? Para fazer só o que é o resumo dessa expressão, que é o que, no fundo, faz a tomada de decisão. Porque é claro que eu quero todo o texto da internação. Nem quero, entendeu? Vai ficar um tempão lá lendo, coisa que talvez não interesse. Então, tem questões da lei de proteção de dados no meio que tem que ser respeitadas. Então, a gente vai trabalhar com sumários clínicos, ambulatorial, exames, internação, vacinas, medicamentos. Não vão ser completos, porque se eu compro medicamento out of pocket na farmácia, não está ali, mas pelo menos o que o SUS distribui vai estar ali, né? E, aos poucos, a gente vai incrementando. É o teu Walt Disney, entendeu? A gente tem que começar. E a determinação do ministro, da Secretaria Executiva, foi essa. A gente tem que começar a integração. E a gente tem já instrumentos dentro do DataSUS para isso. Do ponto de vista do incentivo à informatização na atenção primária, a gente vai ter, no novo financiamento, o incentivo à informatização. A gente não quer saber de onde vem. O valor é por porte municipal, quanto menor e mais afastado é um pouco maior, porque a conexão é mais cara, né? Bancar a conexão e a transmissão dos dados no município afastado é muito mais caro do que aqui dentro de São Paulo. Então, é um valor que vai ter um ponto médio em torno de R$2.000 por equipe de saúde da família. É super suficiente. Em Santa Catarina, tem várias empresas que vendem a solução global de unidade básica de saúde por equipe, um valor menor que R$2.000, dando software, os equipamentos como leasing e a manutenção, o serviço de manutenção. Porque quando o gestor público compra, não dá nada certo, né? Compra as máquinas, aí não consegue instalar, e aí não tem o software, instalou as máquinas. Daí compra o software, daí as máquinas começaram a estragar. Daí se dá conta, nós não fizemos contrato de manutenção. Aí o software está comprado, as máquinas também, mas elas não funcionam. Arruma as máquinas, o software não funciona mais e assim segue, correndo atrás do próprio rabo. Então, é dinheiro livre para o município que quer usar a nossa solução para esses municípios que são mais necessitados. A gente não quer que o ESUS seja o padrão. A gente quer que o ESUS seja suficiente. Dê conta de dar a informação mínima. Deu? Tá bom. Quer comprar uma coisa melhor? Vai. A gente até te financia com o repasse, né? Obrigado, Erno. Sérgio, lembra já recuperado daquele surto momentâneo de amnésia e na expectativa firme de que a medicina avance na cura do Alzheimer, eu faço aqui uma pergunta que é uma conjectura a partir de duas observações. Uma do Denizar, tô partindo da premissa que se criará uma agência para definir prioridades na incorporação de tecnologias. Queria ligar esse tema com o tema que foi mencionado pelo André na primeira parte do nosso seminário pela manhã, da organização de movimentos de pacientes, né? Como atores importantes. Isso é característico dos Estados Unidos, mas não apenas dos Estados Unidos. Eu presumo que nós passemos a conviver com isto aqui. Quer dizer, eu queria ouvir a tua opinião, porque haverá, obviamente, é claro que essa é uma decisão que se baseará em dados, em, digamos, análises sobre necessidades, mas, ao fim e ao cabo, toda decisão sobre eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, tem uma dimensão de economia política. Quer dizer, vai haver disputa em torno disso. Então, eu fico aqui conjecturando um cenário em que, evidentemente, haverá grupos de pressão constituídos na sociedade para dizer, olha, me deem prioridade para o tratamento das distrofias.
Eu vou estar do lado da turma do Alzheimer, provavelmente, né, me organizando. E qual é isso cria uma questão também do ponto de vista da equidade, porque a capacidade de organização e de vocalização ela não é igualmente distribuída na sociedade. Eu sei que isso parece uma espécie de cenário futurista, mas eu acho que não é. Acho que isso daqui está around the corner, né? Então, eu queria te ouvir a esse respeito. Fausto, a gente tem uma pergunta lá, no outro lado, depois doutor Drauzio e professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário de Tecnologia. Secretário. Eu também já fui. Secretário, o quanto o Ministério de Ciência e Tecnologia está trabalhando transversalmente com outros ministérios, por exemplo, de segurança da mulher, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, o alcoolismo, que é uma doença que incide no aumento da violência, né? A gente sabe que 70% dos homicídios no Brasil são causados por pessoas que estão sob o efeito do álcool, e o efeito também na violência contra a mulher, no aumento do feminicídio, e a gente tem agora também aí a possibilidade de liberar o porte de armas, que, enfim, é outra discussão, mas o quanto esse ministério está trabalhando transversalmente com os demais. E com relação à pesquisa científica, o quanto a gente está falando aqui, né, de promover ações para tratamentos, mas não a cura. O quanto a gente pode investir para a cura de determinadas doenças que, fora do país, algumas têm já soluções nessa direção. Tá? Obrigada. Obrigado. Rubens. Obrigado. É uma pergunta relacionada muito ao que se discutiu de manhã, mas voltou um pouco. Você falou muito da importância dos municípios, da dificuldade de gestão deles, da importância do secretário da Saúde assumir a responsabilidade que tem e os riscos inerentes e desenvolver seus trabalhos. Mas a gente sabe que, mesmo aqui no estado de São Paulo, a vida média do secretário de Saúde é muito curta. Tem município que trocam de secretário de saúde, o secretário sabe lá muito bem, a cada ano, 2 vezes por ano. Eu tenho muita experiência na Amazônia e, com frequência, o prefeito fala, não tenho médico nenhum querendo aceitar ser secretário da saúde. Aliás, não tenho nem enfermeira mais querendo aceitar. Então, é uma dificuldade muito grande isso. Então, em resumo, uma vez que todos reconhecemos a necessidade de ousar naquilo que ainda é possível ousar, que as agências e conselhos federais de medicina, etc., não suprimem, por que não pensar na possibilidade de contratar organizações sociais para agir junto a esses pequenos municípios e essas organizações sociais a funcionarem como a estrutura social encarregada de implementar aquilo que é necessário? Obrigado. Doutor Drauzio. Vou fazer uma pergunta um pouquinho longa, mas eu fiquei quietinho o dia inteiro, então acho que tenho moral agora. O sistema de saúde, o custo dos medicamentos, Denise, nos Estados Unidos, se conhece melhor do que eu. Nos Estados Unidos, o lobby das companhias farmacêuticas é tão poderoso que o Medicaid e o Medicare, que são os 2 grandes compradores de medicamentos, são proibidos de negociar preço com a indústria farmacêutica. O que eles pedem tem que ser pago. E é por isso que esses medicamentos custam tão caro. O medicamento que você deve estar se referindo deve ser o CAR T-Cells, que está aí a 2 milhões e tanto por paciente tratado. Quando saiu o tratamento para a hepatite C, que revolucionou o tratamento, que induziu a eliminação do vírus em mais de 90% dos casos, que foi o Sofosbuvir, o New York Times publicou na primeira página um título de assim, $1,000 pill, porque o tratamento é feito em 3 meses, 90 comprimidos, 1 comprimido por dia, e entrou nos Estados Unidos custando $84 mil o tratamento completo. Cada comprimido saía ao redor de $1.000. A Índia tinha 5 milhões de portadores do vírus HCV. E disse, nós não vamos pagar. Nós não temos dinheiro para pagar isso, nós vamos quebrar a patente. Aí foi o pessoal da Gilead, que era produtora de Sofosbuvir, para a Índia, e começaram a discussão de preço, que chegou ao valor de $800 o tratamento todo. E a Índia não aceitou. Quebrou a patente, está produzindo a $300. Quer dizer, esse é o panorama geral. Nós temos em oncologia várias situações desse tipo.
E quando houve a questão do enfrentamento da AIDS, os medicamentos da AIDS eram caríssimos também na época. De que os congressos internacionais, o país pobre não vai ter direito, não vai usar nunca. Nós tínhamos um presidente da República e um ministro da Saúde que resolveu trombar com as multinacionais. E nós, na época, tínhamos exatamente a mesma prevalência do vírus HIV do que a África do Sul. Nós começamos a tratar os doentes. Eles não. Eles hoje têm 10% da população adulta infectada. Se nós estivéssemos nessa situação, nós teríamos 17, 18 milhões de brasileiros HIV positivos, e tem ao redor de 800 mil. Mas por que se conseguiu isso? Por causa justamente desse enfrentamento. Quer dizer, sem uma atuação política forte, sem um ministro da Saúde forte, vai ser muito difícil essa negociação. Como o Belfort disse, nós, em relação ao Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, tivemos 13 ministros da Saúde. Cada um durou 10 meses no cargo. Como é que você vê a possibilidade de nós adotarmos políticas como essas, que são políticas que precisam de força mesmo, de força política, nesse panorama de troca de ministros por razões puramente menores, para não dizer outra palavra? Bom, eu vou pedir licença para responder primeiro o doutor Drauzio e retorno às respostas. Doutor Drauzio, sem dúvida, acho que o caso que foi comentado da hepatite e é um case de sucesso no Brasil, porque pela primeira vez, na incorporação do sofosbuvir, do Cimeprevir, da Castavir, houve um alinhamento das 3 esferas, né, Anvisa, CEMED e Conitec, para se definir esse processo, e o Brasil incorporou com preços bastante vantajosos diante do cenário. É claro, porque lança primeiro nos Estados Unidos, você tem um preço lá em cima como referência, e isso ajuda a indústria na hora de definir um preço global. Mas, seguramente, essas estratégias principalmente num poder de compra. O SUS é um poder de compra de mais de 200 milhões de potenciais usuários. Isso dá ao Ministério da Saúde uma capacidade, um poder de barganha enorme, que tem sido utilizado adequadamente, mas nós temos que avançar mais diante de todo esse cenário de chegada de medicamentos com custos muito elevados. Eu não, pelo menos no lado da pesquisa, eu não iria muito no enfrentamento da quebra de patente, de discussão de propriedade intelectual. Eu acho que há instrumentos ainda que, conforme a sua fala, um ministro empoderado, com poder para poder avançar nisso, seguramente ele vai poder fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento normal, de uma negociação entre a indústria que quer colocar seu medicamento no mercado potencial de 200 milhões de usuários, com as ferramentas adequadas. Nós estamos no 8º mês de gestão. Até esse momento, o ministro tem nos dado, tanto a mim quanto o secretário Erno, uma total capacidade de ação, de propor, claro, que fundamentando. Nós realmente estamos avançando. A gente tem essa preocupação com os tempos, tanto que nós encurtamos ao máximo, estamos querendo avançar porque não sabemos que o tempo político é diferente do tempo da gestão. Mas, nesse caso, boa parte das metas prioritárias elas já foram implementadas, já estão em curso. Na minha secretaria, compartilhamento de risco, a discussão da reformulação de uma futura agência, isso está em curso, porque nós temos essa percepção. O ministro compartilha sempre conosco que, quando ele foi convidado, também lhe foi outorgado essa autonomia. Olha, você escolha seus secretários, eu não vou interferir nisso, só vou cobrar o resultado. E, até o momento, a gente está conseguindo avançar com total liberdade, claro, que responsável nesse aspecto. Mas eu concordo que tem que ter um ministro forte para poder avançar nessas políticas, que são políticas de Estado, não políticas de governo, para dar perenidade a esse processo. Sérgio, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Existem grupos realmente de representação, alguns com mais força, outros menos. E eu acho que isso é parte da democracia também. A gente brinca pelo lado eu sou um pesquisador da área da avaliação de tecnologia em saúde, que a avaliação é técnica, a decisão de incorporar é política. E óbvio que é. Tanto é que o medicamento que foi
adotado nesse primeiro modelo de compartilhamento de risco já veio por uma pressão política anterior. Nós não tomamos a decisão de priorização, caiu no nosso colo. Falei, então, vamos aproveitar essa oportunidade, existe um clamor social, e a nossa experiência tem sido muito interessante, porque nós recebemos a gestão com uma divulgação na mídia de que a atual gestão que estava assumindo tinha se negado a incorporar um medicamento que, teoricamente, tinha sido autorizado na gestão anterior. Então, nós já entramos com muita pressão por esse grupo de pacientes, que é legítimo, que eu acho que é legítimo mesmo, a forma de organização. No momento em que ficou claro a disponibilidade e a disposição dessa gestão de avançar, de trazê-los para o passo a passo da construção, isso pacificou. Certamente, nós não vamos conseguir, novamente, o cobertor é curto, lidar com todas essas demandas. Daí a necessidade, mas eu acho que quando a sociedade consegue identificar, por parte do gestor, por parte do formulador de política de saúde, a sua seriedade em lidar com o recurso público, sabendo que há limites, que há grupos que, eventualmente, não serão contemplados, é uma maneira de você, pelo menos, dar mais transparência a esse processo. A tua pergunta, eu acho que é muito importante, a preocupação da interação do Ministério da Saúde com outros ministérios, é óbvio, porque o impacto... Eu não posso falar da área do álcool, da violência à mulher, porque não são áreas do domínio da minha secretaria. Mas eu vou dar um exemplo na área da pesquisa. A gente interage muito com o Ministério da Ciência e Tecnologia, em temas que, eventualmente, exigem até o Ministério da Justiça, isso acontece. E, particularmente, o Ministério da Economia tem sido um dos grandes parceiros das nossas discussões, e de uma forma até espontânea. Os secretários da Economia têm procurado o Ministério da Saúde, sabendo da importância. Nós somos o maior orçamento dentre todos os ministérios da Esplanada. Só a minha secretaria é 3 vezes maior do que a maioria dos ministérios. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ter o Ministério da Economia junto conosco é extremamente valioso. Isso tem sido muito, muito bem acompanhado, inclusive nessa discussão da construção de precificação, onde nós temos um limite, né? Essa discussão o médico vai até um ponto. Nós precisamos do olhar da economia para nos ajudar nesse processo. A questão da pesquisa, hoje, em termos de terapia gênica, a gente realmente está chegando num cenário de cura. O grande desafio é factibilidade, como é que a gente vai pagar isso. E já tem um jargão agora, até do acordo de compartilhamento de risco, no cure, no pay. Então, nós vamos caminhar nessa questão. Vai ter cura, você vai pagar pela cura. Se não for exitoso, o Ministério tem a capacidade de não pagar por aquele tratamento. São formas de lidar com esse novo cenário. Obrigado, secretário. César, você quer comentar? Eu só vou trazer uma experiência dessa questão do envolvimento da indústria no relacionamento, mais na área suplementar, que eu acho que cabe. Eu não sei como isso é possível na área pública, mas na área privada é interessante, Denizar. Nós temos um grande desafio, sempre foi esse alinhamento de interesse entre indústria, pagador, prestador, né? Então, nós estamos com um projeto na avaliação de um modelo para câncer de mama, onde você tem a construção desse bundle de pagamento por linha de cuidado. E, pela primeira vez na história, eu trabalhei muitos anos na gestão de saúde, tanto do lado como superintendente do plano de saúde, como também como consultor dessa área. Foi a primeira vez que eu vi sentado na mesma mesa a indústria, o principal prestador de serviço e o principal pagador, que são responsáveis por aquelas vidas, para discutir quais são as alternativas para aquele paciente, né? Em termos de como é que eu vou compartilhar esse risco com o grupo, a indústria participando, e, inclusive, a indústria financiando o projeto de organização, de interoperabilidade. Ou seja, existe esse empenho, né? Quando você... Por isso que eu acho que a questão, você discutir desfecho, o valor em saúde, você muda realmente o mindset das pessoas e passa a ter uma discussão em prol do paciente, não mais em termos do consumo e do uso, né? Eu acho que essa é uma sacada legal. O Erno quer comentar sobre as OS? É uma boa sugestão, mas eu acho que a gente vai apresentar um pacote um pouco mais inovador que o OS. Está dentro desse pacote de discutir a regionalização, de dar consistência técnica para os serviços, de garantir fixação dos profissionais, não só o médico, de ter uma capacidade de gestão. Vai entrar por aí, porque se a gente pensar nesses pequenos municípios que têm menos de 5 mil habitantes, tem muitos assim no Brasil, milhares, a gestão é a gestão da atenção primária e a gestão da vigilância, que está ligada na atenção primária. Então, essa é a gestão. E aí tem uma gestão de transporte, né, para transportar os pacientes que precisam realizar os procedimentos fora dali, e
É basicamente isso. Estou sendo um pouco simplista, mas... Né? Então, ela pode acontecer nesse pacote. Né? Ok. Sérgio, tem mais tempo de mais uma rodada? Porque... Olha, para a gente ser rigoroso, a gente teria mais 4 minutos para o encerramento. Meu relógio está errado. Ok. Então, primeiro agradecer ao secretário Denizar e o César pela excelente discussão. Eu encerro a mesa. Não vou falar muito para não ficar no intervalo de um ex-presidente, não mais sendo o presidente Fernando Henrique. Agora, eu ia fazer só um comentário, Sérgio, já que me deu prerrogativa, que a gente não falou muito aqui hoje, é que essa ideia do SUS, né, fazer um sistema universal de saúde, num país com a desigualdade econômica que temos, né, adiciona alguns desafios. Né? A gente não tem essa desigualdade no Reino Unido, no Canadá, onde foi criado sistemas universais. A Marta, né, Marta apresentou aquela curva de Preston, né, professor, sabe? Assim, ela falou que o que importa em certos setores é não gastar mais, mas o que não importa é a desigualdade que importa. Então, assim, gastar mais num lugar que tem mais desigualdade, é por isso que os Estados Unidos estavam lá embaixo. Né? Então, assim, a gente não falou muito sobre isso durante o dia, mas esse talvez seja um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde. Né? Você fazer um sistema universal para um país com a desigualdade que temos. Dito isso, como eu mostrei os dados, o SUS cumpre o papel de redistribuir os recursos públicos. Né? A gente viu que o gasto público beneficia os mais pobres e os mais pobres também têm maior acesso do SUS. Mas é só para ressaltar o desafio de tudo isso que a gente discutiu hoje, no ambiente socioeconômico que a gente vive, né? Nem falar da coisa circunstancial da crise, mas da coisa estrutural. Né? A gente tem uma sociedade altamente desigual e é um desafio para os gestores, né? Para todos nós, fazer um sistema universal nesse ambiente. Então, obrigado de novo ao Sérgio pelo convite, o Banco Mundial... Enorme. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O Banco Mundial está, assim, a discussão hoje é parte da discussão que o Banco Mundial tem tido na saúde nos últimos anos. Então, foi um prazer. Obrigado.